No vídeo passado a gente finalizou esse programa lista de tarefas usando o Java padrão. Só que claramente tem um problema, né? Deixa eu executar aqui o programa. Vou fazer um cadastro e a senha. Vou fazer o login agora, igor@igor.com, senha 123. Vou adicionar uma tarefa, colocar estudar, tarefa adicionada com sucesso. Vou mostrar as tarefas, ela aparece. E agora eu vou sair do programa, fazer o logout, sair. E se eu executar o programa de novo, vou tentar fazer o login com a conta que eu acabei de criar na execução passada, igor@igor.com, senha 123, e-mail, senha incorretos. Então o que acontece? Quando a gente finaliza o programa, todos os dados são perdidos. Porque como a gente não está armazenando, não estamos persistindo os dados, eles só existem durante o tempo de execução do programa. Quando a gente finaliza o programa, os dados todos são perdidos. Então para resolver esse problema, a gente precisa persistir os dados. E para isso a gente faz uso do banco de dados. Então, no vídeo de agora, a gente vai ver como é que mexe no banco de dados. Por enquanto, vamos deixar o Java um pouco de lado para a gente focar no banco de dados. E para isso, a gente vai precisar instalar o Champ. O Champ é um programa que instala para a gente automaticamente o MySQL e alguns outros programas, como por exemplo o Apache, instala PHP também, instala o Tomcat, instala alguns programas, só que o que a gente está interessado é o MySQL. Tem como instalar o MySQL sozinho, né, apenas o MySQL, mas o Champ, fazendo a instalação do Champ, fica tudo padronizado e a gente consegue ver como é que o banco de dados funciona. Então escreve Champ no Google e nesse primeiro link aqui, Champ Installers and Downloads for Apache Friends, pode clicar. No meu caso eu estou usando o Ubuntu, então eu instalei o Champ para Linux. Tá, mas no caso de estar usando o Champ para Windows, basta instalar aqui para o Windows e baixa o arquivo. A instalação do Champ é só ficar clicando Next. Não precisa mudar nada, o padrão já serve para a gente. Beleza, feito isso a gente vai ter o Champ instalado. Para executar o programa, no caso do Windows, vai na pasta do Champ em que foi instalado. Normalmente essa pasta fica em c:\champ. Essa é a pasta, né? Então lá no disco local C vai ter uma pasta criada para o Champ. Entrando nessa pasta do Champ, basta rolar toda a pasta para baixo que vai ter um programa lá no final chamado champcontrol.exe. E aí é só executar esse programa champcontrol que ele vai abrir um painel de controle. Aqui no Linux, a cara do painel de controle do Champ é essa daqui. No Windows é um pouco diferente. Tá, mas no Windows aparece já de cara alguns programas, por exemplo, o Apache, o MySQL e alguns outros. Basta clicar no MySQL o botão de Start, que aí o MySQL vai começar a rodar. Por que a gente precisa colocar o MySQL para rodar? Então vamos botar aqui no quadro. A ideia é o seguinte, a gente tem o nosso programa. Peraí. A gente tem o nosso programa, que é um Java. E agora, para o Java conseguir persistir os dados, ele precisa se comunicar com o MySQL, que é um outro programa. Repare que o MySQL não é o Champ. O Champ instala o MySQL para a gente. E aí o Java vai se comunicar com o MySQL. Só que para o Java poder se comunicar com o MySQL, ele primeiro precisa criar uma conexão. Ele precisa estabelecer essa conexão com o MySQL e aí ele envia. MySQL, eu quero guardar esses dados aqui. E o MySQL também consegue responder para o Java. Beleza, consegui guardar. Aí na próxima o nosso programa Java vai fazer o seguinte. MySQL, eu quero pegar todos os dados dos meus usuários. Aí o MySQL vai devolver esses dados. Então, isso daqui é uma troca de informação entre dois programas que para isso acontecer precisa estabelecer essa conexão. E a gente só consegue estabelecer a conexão com o MySQL se ele estiver rodando. Se ele não estiver rodando, né, se o programa não estiver aberto, a gente não consegue criar conexão. Então é para isso que a gente precisa selecionar o MySQL. No meu caso aqui, né, tem a opção de stop, está parando o MySQL. E deixa eu esperar ele terminar de parar e eu posso iniciar de novo, Start. No Champ do Windows a cara é um pouquinho diferente, mas vai ter um botãozinho lá de Start. Então basta clicar em Start que ele vai começar a rodar. Beleza, um ponto importante é o número de porta. Então se eu vier aqui em Configure, no meu caso aqui, vai estar aparecendo a porta que o MySQL está rodando, que é aqui a porta 3306.
no Windows também essa porta 3306. Só que para ver a porta no Windows não precisa clicar em botão nenhum. A porta já aparece do lado do botão de Start. Então, o que é uma porta? Uma porta é um número de identificação de um software dentro de um computador. Então deixa eu apagar isso aqui tudo. E olha só, o que está acontecendo é... A gente tem o nosso computador. Opa. Aqui está uma representação do nosso computador. E dentro do nosso computador a gente vai ter o programa Java rodando. E também vai ter o MySQL rodando. Esses dois programas estão rodando no nosso computador. Para cada programa é atribuído um número de porta pelo próprio sistema operacional. Então o Windows ou então o Ubuntu, aqui no caso o Linux, vai atribuir um número de porta para o nosso programa. Então esse número de porta pode ser aleatório ou então pode ser algum número especificado. No caso do nosso programa, ele vai atribuir um número aleatório. Sei lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esse número é algum número aleatório entre 0 e 65.535. Essa informação aqui não precisa saber, mas é só para a gente se situar. Então é atribuído um número aleatório, só que para o MySQL, o champ ele já configura, melhor dizendo, o próprio MySQL já configura um número para ele rodar a porta 3306. Então é isso que significa essa porta. É um número de identificação para indicar nessa porta qual é o programa que está rodando. Se eu quiser me conectar com o programa que está na porta 3306, com qual programa eu vou me conectar? No caso aqui é o MySQL. Então essa porta aqui normalmente é a porta padrão do MySQL e precisa ser uma porta muito bem específica porque o nosso programa vai precisar criar essa conexão. É o nosso programa Java que vai iniciar a conexão. E aí a gente precisa saber exatamente qual é a porta que o MySQL estava rodando. Se fosse uma porta aleatória, a gente não teria como saber, ou então seria mais difícil de descobrir. Então, isso que significa esse número de porta, e a gente vai fazer uso dessa informação. Beleza, então vamos continuar aqui. Já coloquei o MySQL para rodar, e agora a gente vai precisar de um outro programa para poder se conectar com o MySQL. Por quê? Porque olha só. Se eu abrir aqui a linha de comando, aqui no caso eu estou usando o Deepin Terminal. No caso do Windows é aquele prompt de comando. E tem o padrão aqui do Ubuntu, tem o terminal também, tem vários outros. Tem um programa de linha de comando. Então aqui é um caso que eu estou utilizando. E eu posso, através de linha de comando, me conectar com o MySQL. Então o MySQL está rodando e eu posso criar uma conexão com o MySQL. Como que eu posso fazer isso? Existe um programa em linha de comando que se chama MySQL, que a gente vai utilizar esse programa MySQL, que é diferente desse database, o MySQL Database. Então, existe o MySQL, que é o banco de dados, que é um programa que já está rodando aqui no meu, e agora eu vou rodar um outro programa que se chama MySQL, que vai se conectar nesse banco de dados do MySQL. É um pouco confuso, mas é simplesmente uma maneira da gente poder gerenciar o banco de dados. Então esse MySQL é um programa para a gente gerenciar o banco de dados. E eu vou indicar com qual usuário eu quero me conectar. Por padrão, quando o Champ instala o MySQL para a gente, o usuário padrão é o root. Então eu quero me conectar no banco de dados MySQL usando o usuário root e eu vou indicar um password. Então o MySQL vai me pedir para eu digitar a senha. A senha, por padrão, é vazia. Eu não preciso digitar nada. Então o usuário padrão que o Champ dá para o MySQL é root. E a senha vazia. Vou só colocar um Enter. Ele está falando que eu não consegui me conectar. Então no meu caso aqui é porque está dando incompatibilidade entre o MySQL. Porque eu tenho o MySQL instalado sozinho e eu também tenho o MySQL do Champ. O MySQL que eu estou rodando é o do Champ. Então eu preciso usar o programa que o Champ instalou. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu acessar a pasta certa. cdbin. Tá, beleza, está aqui. Então, aí eu vou acessar o MySQL. Isso aqui é no caso do Ubuntu mesmo.
No Windows é só digitar o MySQL, não precisa desse ponto barra. Então MySQL, -u, root, -p. Ele vai pedir o password. Pronto, entrei. E aqui agora eu consigo gerenciar o MySQL. Opa. Deixa eu entrar de novo, que eu acabei digitando o comando errado. Por exemplo, eu posso colocar show databases. E ele me mostra todos os bancos de dados que tem no MySQL. Então eu tenho alguns aqui cadastrados já, cadastro usuários, CRUD gestor, lista tarefas, MySQL, tem alguns. Por exemplo, se eu quiser, eu vou deletar esse lista tarefas aqui para criar de novo. Drop database, lista tarefas. E agora se eu listar todos os bancos de dados de novo, show databases, não tem mais aquele lista tarefas como tinha antes. Para eu criar um banco de dados, eu uso o comando create database lista tarefas. E agora eu vou listar todos os bancos de dados de novo e já tem lista tarefas ali. Então, para a gente poder gerenciar o MySQL, a gente precisa se conectar com ele e ficar enviando comandos para ele. Então isso aqui é uma forma de fazer através de linha de comando. Para a gente não precisar usar a linha de comando, né? Quem quiser também não tem problema nenhum. Para a gente não precisar ficar usando a linha de comando, existe um programa que se chama MySQL Workbench, que é um programa de interface gráfica, que é esse daqui no primeiro link. Então é só jogar MySQL Workbench no Google, clica no primeiro link. E clique em Download Now. Clique em Download Now. Vai aparecer aqui para selecionar o sistema operacional. No caso do Windows, vem e seleciona Microsoft Windows ou então plataforma independente. Pode ser que tenha essa opção aqui, ó, Platform Independent. Então, se não tiver o Windows, selecione essa plataforma Independent. Deixa eu continuar aqui, né? Vamos supor que eu estou instalando para o Windows. Vai carregar, eu venho aqui embaixo e clico aqui em Download. Vai aparecer essa página, eu desço tudo e clico aqui, ó, No thanks, just start my download. Ele está pedindo para fazer o login na conta e tal, não quero, só quero baixar. Clico nesse link, o download vai começar, depois é só executar o programa, né, o instalador, e ficar clicando Next a vida toda, não precisa configurar nada, a configuração padrão já é suficiente para a gente. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu algumas coisas, vamos voltar para o quadro ali para a gente não confundir o que a gente viu. Então a gente viu que tem o nosso programa Java, que vai se conectar com o banco de dados MySQL. Vou colocar esse D aqui só para a gente saber que é o banco de dados. E tem um programa que é de linha de comando, que é o programa MySQL, que ele também consegue se conectar no banco de dados e ficar enviando comandos. Foi o que a gente fez ali para criar um banco de dados, para mostrar os bancos de dados e tal. Então a gente consegue usar esse programa MySQL. E agora o que a gente está baixando é um outro programa, que é o MySQL Workbench. Que isso aqui é um outro programa que também vai se conectar ali no MySQL Database, né, no banco de dados do MySQL, e ele vai fazer a mesma coisa que esse outro aqui, ó. Ele vai ficar enviando comandos também para o banco de dados, só que isso aqui é utilizando uma interface gráfica. Então, beleza. Depois de ter instalado o MySQL Workbench, deixa eu já apagar aqui. Depois da gente ter instalado o MySQL Workbench, vamos executar esse programa. O meu já está rodando aqui e a cara dele é esse daqui, ó. Então, eu vou criar uma nova conexão para eu poder me conectar com o MySQL Workbench, né? Isso aqui que eu fiz em linha de comando foi uma conexão. Deixa eu escrever o comando de novo, né? Vou dar o exit para sair. Quando eu escrevo MySQL -u root -p, eu estou me conectando com o banco de dados MySQL. Eu estou criando essa conexão. E depois que eu crio a conexão, eu consigo enviar comandos. Então, me conectei e agora eu posso enviar comandos. Beleza. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar essa conexão. Para criar essa conexão, basta clicar nesse mais. Cliquei aqui no mais. Eu vou dar um nome para a conexão. Vou chamar assim, conexão local. E aqui a gente vai indicar qual é o computador que eu vou me conectar.
né? Qual é o endereço IP do computador que está rodando o MySQL? No meu caso, o MySQL está rodando no meu próprio computador, então eu vou colocar o endereço IP de loopback, né? É um endereço IP que indica que eu quero me conectar com o meu próprio computador. Eu não quero conectar com nenhum outro computador. Beleza. A porta que eu vou me conectar é a porta que o MySQL está rodando, no caso é a porta 3306. O nome de usuário que eu vou me conectar, que é o root por padrão, e a senha eu não preciso colocar nenhuma, porque a senha padrão que o Champ deu para o MySQL também a senha vazia. Posso até clicar aqui em Test Connection. Ele vai dar esse aviso de incompatibilidade, de versão e tal. Isso aqui não vai nos afetar por enquanto. Só clicar em Continue Anyway. E tá uma mensagem aqui de sucesso. Conseguiu fazer a conexão com o MySQL com sucesso. Vou dar OK. Então essa conexão, todas as informações aqui estão certinhas. Basta clicar em OK. Quando eu clico em OK, eu criei essa conexão aqui. E eu posso efetivamente me conectar com o MySQL agora. Basta eu clicar nessa conexão. Clico nela aqui. Vai abrir o mesmo aviso, basta clicar Continue Anyway. E agora eu estou conectado com o MySQL. Repare que aqui nessa aba de esquemas, aqui embaixo, né, procurem a aba esquemas, vai estar em algum lugar aqui na esquerda. Aqui ele me mostra todos os bancos de dados. Né? Esse esquemas, essa área de esquemas é equivalente ao show databases. Então, com esse comando show databases, eu consigo ver todos os bancos de dados que tem no MySQL. Aqui na interface gráfica, né, no MySQL Workbench, dá para ver visualmente. Tem uma aba, uma seção aqui, né, com todos os bancos. E a gente consegue clicar, ver o que tem dentro de cada um dos bancos. Então, essa é a ideia. Bom, vamos criar, portanto, um banco de dados aqui usando o Workbench. E para o nosso programa de lista de tarefas, eu vou até excluir esse daqui, botão direito, drop esquema, drop now. Beleza, é assim que é esse drop que faz para a gente excluir um banco. Eu vou criar um banco novo agora aqui no Workbench. Para fazer isso, clica nesse botão aqui, esse barril, né? Esse é a representação de um banco de dados. Então eu quero criar um novo banco de dados, tem esse sinal de mais. Clico nesse botão, vou dar um nome para o meu banco. Vou chamar de lista underline tarefas. Feito isso, eu venho aqui embaixo na direita e clico em Apply. Então, olha só, quando eu cliquei esse Apply, o MySQL ainda não criou o banco. O Workbench ele vai mostrar o comando que a gente vai enviar para o MySQL. E esse comando é create esquema lista tarefas. Eu posso pegar esse comando aqui, ó, vou dar o Ctrl C, e eu posso vir aqui no programa de linha de comando e usar esse mesmo comando que eu peguei ali do Workbench. Então eu vou dar o Ctrl V aqui, create esquema lista tarefas, vou dar o Enter, e olha lá, apareceu. Carry OK. Vou listar os bancos de novo, show databases. E apareceu ali, ó, lista tarefas. Tá? Então olha só, olha o que aconteceu. Deixa eu cancelar aqui. Vou cancelar e vou pedir para atualizar os esquemas aqui no Workbench. E já apareceu lista tarefas. Então vamos voltar para o quadro para não ficar muito confuso. A gente tem o MySQL D, que é o banco de dados que está rodando. E eu estou me conectando com esse banco de dados de duas maneiras. Com o MySQL de linha de comando, né? Vou colocar aqui CLI, que é Command Line Interface. Então tem esse programa. Que eu utilizo esse programa para me conectar com o MySQL. E eu estou usando um outro programa que é o MySQL Workbench. Que também está conectado com o banco de dados e também consegue enviar comandos para o banco de dados. Tá? Então, eu tenho que usar ou um ou outro. Tá? Quando eu mandei o comando aqui através da linha de comando, usando esse MySQL CLI, eu já afetei, né, já construí lá no MySQL do banco de dados. Tanto é que, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou pedir para deletar mais uma vez esse banco de dados. Drop database, lista tarefas. No caso aqui seria drop esquema, lista tarefas.
Deixa eu mostrar os bancos de dados de novo. Tá, consegui excluir. O lista tarefas não está mais aqui. Usei o programa de linha de comando. Agora eu vou voltar no Workbench e vou só pedir para atualizar os esquemas. E já sumiu a lista de tarefas. Então não importa se eu envio o comando através da linha de comando ou se eu envio o comando através do Workbench. Eu sempre estou modificando a mesma coisa, né, que é esse programa aqui. Então não importa de onde vem o comando, eu sempre vou estar modificando a mesma coisa. Então vamos criar agora usando o Workbench mesmo. Dei o nome ali, lista tarefas, vou clicar em Apply. E agora eu vou clicar Apply novamente, que agora esse comando vai ser enviado através do Workbench. Cliquei em Apply. Beleza, foi sucesso, né? O comando foi executado com sucesso. Vou fechar, já apareceu ali a lista de tarefas. E se eu voltar no programa de linha de comando, antes não estava aparecendo, eu vou simplesmente mostrar os bancos de dados de novo e agora já aparece lista de tarefas. Então, esse é o efeito. Não importa muito de onde vem o comando, o que importa é que o MySQL dê, né, esse banco de dados, sempre vai executar o comando e é a mesma coisa, é o mesmo programa que a gente está conectado usando dois programas diferentes. Então, beleza. Vamos ver como é que faz para criar uma tabela dos dois jeitos, né? Eu vou criar uma tabela aqui usando o Workbench e vou criar uma outra tabela usando a linha de comando para a gente ver as diferenças. Então, para criar a tabela usando o Workbench, vem aqui em lista tarefas, clica nessa setinha para expandir, vai aparecer essa opção de Tables e agora eu clico com o botão direito em cima de Tables, Create Table. E vai aparecer uma janela, eu vou colocar um nome para minha tabela. E eu vou criar uma tabela só para guardar os meus usuários. Então, vou guardar um usuário aqui, vou dar um nome de usuário para a tabela. E aqui, em Column Name, né, nessa seção de colunas, tem essa primeira linha aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui, em cima dessa primeira linha, que ele cria uma nova coluna para mim. Ele já traz o nome padrão, que é ID, usuário. Eu vou simplesmente deixar ID. Quero apagar esse usuário, vou deixar ID. O tipo de dado que eu vou guardar nessa coluna é o tipo inteiro. E eu quero que essa coluna seja uma chave primária, então esse PK é de Primary Key, esse NN é de Not Null, ou seja, eu não quero que o valor que eu vou guardar nessa coluna seja nulo, não quero de jeito nenhum isso. E eu vou marcar também esse AI, que é auto-incremente. Isso é uma estratégia de criação do valor que vai ser guardado nessa coluna. E quando eu marco AI, não sou eu mais que vou dar um valor para essa coluna, é o próprio MySQL que vai atribuir um valor para ela. Então o MySQL vai, para o primeiro usuário que eu criar, ele vai dar o ID 1, para o segundo usuário que eu criar vai dar ID 2, e assim sucessivamente. Para cada usuário que eu criar nessa tabela, o MySQL vai incrementando de 1 em 1 o ID de cada um deles. Então essa é a minha primeira coluna, chamada ID. Vou criar a segunda coluna chamada e-mail. O e-mail vai ser do tipo varchar. Varchar é como se fosse string, né? A mesma coisa, é um conjunto de caracteres. Aqui esse var, acredito que seja de variável, né? Uma quantidade variável de caracteres. E depois a gente coloca 45. A gente especifica que o máximo que esse varchar recebe são 45 caracteres. E eu vou marcar not null também, porque eu não quero que o e-mail seja vazio, eu não quero que o e-mail seja nulo na hora que eu inserir um novo usuário no banco. Eu vou criar mais uma coluna chamada senha, também vai ser varchar 45 e também vai ser not null. Então, é assim que cria, né, uma tabela. Por enquanto a gente só está configurando a tabela que a gente vai criar. E agora falta vir aqui em Apply. Gerou ali o comando SQL, olha ali. Ó. Esse é o comando que se eu copiar esse comando e colar aqui na linha de comando, dá na mesma, né? Então, vou pedir agora para o Workbench enviar esse comando lá para o MySQL. Então, vou clicar aqui em Apply e foi feito com sucesso. Vou fechar. Deixa eu fechar já essas janelas. E agora eu vou procurar, vou ver se essa tarefa realmente, se essa tabela realmente foi inserida. Então, para isso, eu vou usar o use lista tarefas, que eu quero me conectar nesse banco. Tá? Então, agora eu estou conectado nesse banco chamado lista tarefas e eu vou pedir para mostrar todas as tabelas desse banco, show tables. E aparece ali, ó, tabela usuário foi criada, né? Eu criei lá no Workbench e consigo acessar, consigo ver essa tabela que foi criada através da linha de comando aqui no programa do MySQL também. Então agora eu vou criar outra tabela para guardar todas as tarefas usando a linha de comando. Então, create table. Eu quero criar uma tabela chamada tarefa. Vou abrir
os parênteses para eu começar a especificar as colunas que eu vou criar. Enter. Aqui não tem problema eu dar o Enter, né, porque o programa ele só entende que o comando termina quando eu coloco um ponto e vírgula no final. Como eu não coloquei ponto e vírgula no final, ele entende que eu quero continuar escrevendo. Então eu quero criar um ID para as tarefas também. Esse ID vai ser int, not null, e também vai ser auto increment, vírgula. Próxima coluna que eu vou criar, coluna título, para guardar o título da tarefa, vai ser tipo varchar, vou colocar 45 caracteres também, not null. Vou guardar um finalizado, para dizer se está finalizado ou não. Vou dizer que essa coluna vai guardar apenas um bit, né? Aqui, ó, esse 1 significa que eu quero guardar apenas um bit nessa coluna, o bit 0 para falso e o bit 1 para o caso de verdadeiro, né? Eu quero saber se a tarefa está finalizada ou não. Então 0 significa que ela não está finalizada e 1 significa que ela está finalizada. Eu vou colocar o not null também, vírgula. Agora eu vou indicar que eu quero uma chave primária chamada id. Não, perdão, ainda está faltando uma informação aqui, né? Está faltando eu especificar de qual usuário é essa tarefa. Então eu vou criar o id underline usuário, que vai ser do tipo int e not null também. Tá? Então, para cada tarefa, cada tarefa vai ter um id, vai ter um título, vai ter finalizada e vai ter também a indicação de qual é o usuário que pertence a essa tarefa. Agora sim eu vou especificar que a coluna id é uma chave primária. E eu vou especificar que a coluna id usuário é uma chave estrangeira que referencia a tabela usuário. E lá na tabela usuário ela especifica, né, ela referencia a coluna id. Então agora eu vou finalizar meu comando, vou fechar aqueles parênteses que eu abri lá no início. Fechar e ponto e vírgula. E foi feito com sucesso. Deixa eu mostrar agora show tables para ver se realmente foi criado aqui. Já apareceu ali a tabela tarefa. E se eu voltar aqui no Workbench, vou expandir tables, por enquanto ainda não apareceu, mas eu vou pedir para dar o refresh para atualizar. E agora apareceu a tabela tarefa que foi criada lá na linha de comando. Então tem essas duas maneiras de utilizar o banco de dados MySQL, pode ser através da linha de comando, pode ser através do Workbench. Tá? Então a gente fez isso aqui só para criar o nosso banco. A gente criou as tabelas, criamos o banco e o objetivo mesmo é a gente enviar, a gente se conectar com esse banco aqui usando o nosso código Java. Então também tem uma outra forma de se conectar, que é usando o nosso próprio código, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma conexão com esse banco de dados e vai ficar pedindo para inserir um novo usuário, para inserir uma nova tarefa. Então esse é o objetivo. Nesse vídeo a gente simplesmente começou a construir o nosso banco. E para finalizar esse vídeo, vamos falar melhor o que significa, né, esse primary key, foreign key, né, chave estrangeira, chave primária, para não ficar tão jogado. Então vamos falar rapidamente sobre isso e também como funciona um banco de dados. O banco de dados funciona da seguinte forma. Um banco é formado por tabelas. Então, deixa eu desenhar uma tabela aqui. Né? E o que é uma tabela? Uma tabela, afinal de contas, é o quê? É uma estrutura que tem colunas e linhas. Então, é algo bem parecido com planilhas, né? Planilhas eletrônicas, e assim vai. Então, tem aqui a minha tabela usuário. A gente criou três colunas, né? Três tipos de coluna. Uma coluna para ID, uma coluna para e-mail e uma coluna para senha nessa tabela usuário. Se eu voltar ali no Workbench, deixa eu expandir aqui a lista de tarefas, vou expandir as tabelas e vou clicar com o botão direito em usuário, Select Rows. Olha aqui, ó, a gente tem essa tabela, por enquanto não tem dado nenhum guardado, mas tem três colunas, ID, e-mail e senha. Outra maneira da gente ver as colunas é simplesmente, deixa eu expandir aqui um pouquinho para a gente ver, beleza, ID, e-mail e senha. Outra maneira é expandir aqui essa tabela usuário, se eu clicar nessa setinha, aparece Columns, se eu clicar na Columns, aparece ID, e-mail e senha. Então são essas três colunas que a gente criou para a tabela usuário. A gente especificou que essa primeira tabela aqui, a primeira coluna, ID, é um primary key.
ou seja, uma chave primária. O que é uma chave primária? É uma chave que o valor que ela tem, o valor que ela guarda, é um valor utilizado exclusivamente, que consegue identificar exclusivamente cada uma das linhas. Então, olha só. Aqui no caso tem 4 linhas, obviamente essas linhas estão vazias, então não estão guardando dados nenhum, não tem dados nenhum guardado, mas no momento em que eu inserir o meu primeiro usuário, o MySQL vai dar o ID de 1 para esse usuário, pelo fato da gente ter colocado aquele AI, né, o auto incremente. Então ele vai dar o ID 1, vamos supor que eu coloquei o e-mail a@a para esse usuário e a senha A. Então olha só, uma linha representa um usuário inteiro. Se eu juntar todas as informações dessa linha, eu tenho todas as informações de um usuário, eu tenho os dados desse usuário. Obviamente essa foi a forma que a gente está modelando essa nossa tabela. Poderia ter muito mais coisas, poderia ter nome, data de nascimento, CPF, RG, assim vai. Mas por enquanto a gente só especificou esses dados. Se eu inserir um outro usuário, o MySQL vai dar o valor 2, pelo fato de ser auto-incremente, né? Ele vai somar 1, vai dar 2. E vamos supor que eu coloquei o segundo usuário, b@b, senha b. Então essa é uma outra linha que especifica um outro usuário. A chave primária é esse valor aqui que identifica exclusivamente cada uma das linhas. Então o ID1 é referente à linha 1, né, ao usuário que tem ID1. Nenhum outro usuário pode ter ID1. Né? Por exemplo, se eu criasse um outro usuário, c@c, senha c, essa chave primária estaria errado. Não tem nem como fazer isso. O MySQL não deixa a gente inserir um usuário que tem ID1, porque esse ID já existe aqui e é uma chave primária. Então essa é a ideia da chave primária, é identificar exclusivamente cada uma das linhas. Então isso daqui está errado. Teria que ser, no caso aqui, 3, né? Seguindo o auto-incremento do MySQL, seria 3. E, só para completar essa quarta linha, se eu inserisse um quarto usuário, estava ali. Beleza. E aí a gente criou uma outra tabela chamada tarefa. Deixa eu expandir um pouquinho mais aqui, que essa tabela tem mais informações. A tabela tarefa, que também tem uma coluna ID, tem a coluna título, tem a coluna finalizada, e aí até ficou grande demais, né? Tem a última coluna que é do ID usuário. Então deixa eu criar aqui o cabeçalho, né? Identificar as colunas, tem a coluna ID, tem a coluna título, o finalizada, deixa eu até apagar aqui, porque aí ficou pequeno para finalizada. Finalizada e ID usuário. Então, qual é a ideia? A gente cria uma tabela só para guardar os usuários e a gente cria outra tabela só para guardar as tarefas. E aí a gente viu que essa ID, essa coluna ID também é a primary key, ou seja, é uma chave que identifica exclusivamente cada uma das tarefas. Né? Essa é a diferença. Essa chave aqui identifica cada um dos usuários. Esse ID aqui da tabela tarefa identifica cada uma das tarefas. Então o ID começa do 1 também. Vem o ID 1, vamos supor que eu adicionei um título estudar. Finalizada falso, né? Então vai ser o 0, porque é um bit. E tem essa outra coluna, que é a ID usuário, que a gente viu que é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É um valor que identifica exclusivamente uma linha de outra tabela. Então, o ID, a chave primária, identifica exclusivamente uma linha da tabela que a gente está dizendo, da tabela que a gente está referenciando. Já a chave estrangeira identifica exclusivamente uma linha de uma outra tabela. Que tabela é essa? É a tabela usuário e especifica qual coluna da tabela usuário? A coluna ID. Então é o ID do usuário. Ou seja, se eu colocar o ID 1 aqui, significa que essa tarefa que tem ID 1, título, estudar e finalizada 0, ela é do usuário que tem ID 1. Então essa tarefa aqui pertence a esse usuário. Ó. Elas estão interconectadas através da chave estrangeira. Se eu criar uma outra tabela, ou uma outra tabela não, uma outra linha, com ID 2,
título ler finalizada 0, e vou dizer que o ID do usuário dessa tarefa é 2, portanto essa tarefa pertence ao usuário 2. E olha só que interessante, se eu criar uma terceira, com ID 3, colocar aqui, sei lá, praticar, finalizada 0, e colocar o ID 1 de novo aqui, significa que essa tarefa é também do usuário 1. Deixa eu voltar aqui, fazer melhor assim. Significa que agora esse usuário 1 tem 2 tarefas registradas no banco. Então assim a gente consegue armazenar várias tarefas para cada um dos usuários. Cada um dos usuários pode ter centenas, milhares de tarefas e a gente vai estar guardando sempre na mesma tabela chamada tarefa. Então é para isso que serve a chave estrangeira, para a gente interconectar 2 tabelas, 2 informações. Então, essa é a explicação aqui bem básica do banco de dados. A gente normalmente guarda as informações em cada uma das tabelas, em tabelas separadas, e a gente pode conectar essas tabelas através das chaves estrangeiras e chaves primárias. Então, essa é a explicação básica do banco de dados, e no próximo vídeo a gente vai ver como que usa o Java para se conectar numa SQL para ficar enviando comandos através de código Java.